porque se tivéssemos ouvido, lido e recebido a palavra diariamente, nós teríamos transformações em nossas vidas diariamente, e seriam 365 dias de transformação em nossas vidas. Todas as vezes que você lê, que você ouve a palavra de Deus, existe um propósito de Deus na tua vida. Você hoje pode não perceber nada, mas essa palavra já penetrou. Por isso que nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, porque ela é realmente eficaz, ela é inerrante, ela é absoluta, ela é o nosso manual de vida. Então, quando eu li esses dois versículos entraram no teu coração, através da tua audição, eu garanto a vocês que alguma coisa aconteceu no teu coração. Mas nós repudiamos muitas vezes o principal canal de comunicação com o nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quando você não sentir vontade de compartilhar a Bíblia Sagrada, a verdade, compartilhe. Último culto do ano, e a mensagem que eu quero deixar para vocês é: leiam a Bíblia, amém? Diariamente. A palavra que nós vamos ler aqui são 2 versículos apenas, está lá em Isaías 55, versículos 10 e 11, amém? Eu vou pedir para aqueles que puderem, mais uma vez, se coloquem de pé em reverência à palavra, só para lermos esses 2 versículos, amém? Isaías 55, 10 e 11, está aí na tela também, né? Quem não tiver a Bíblia. Amém. NVI que está aí, né? Tá. A palavra do Senhor diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Eu gostaria de ler também na Nova Tradução na Linguagem de hoje, que diz o mesmo sentido, né? Apenas com um vocabulário um pouco mais fácil de entender. Diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui mais uma vez a Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, para que através desse texto o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações nessa noite mais uma vez, Senhor. Derrama sobre nós Tua graça, Tua misericórdia, Pai, e que Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações nessa noite, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem de mensagem para nós através desses 2 versículos, Pai. Abençoa a vida de cada um que está presente neste lugar, Senhor, abençoa a vida de cada um que ainda vai nos assistir pela internet, que o Senhor possa estar derramando as suas bênçãos sobre nossas casas, nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se. Amém? Aleluia. Eu achei bastante interessante quando o Orlando abriu o culto hoje, né, falando sobre Eclesiastes 3, que é um texto bastante conhecido, né, onde ali diz que há tempo para tudo, né, tudo na nossa vida, e também há tempo, né, segundo os propósitos de Deus, há tempo em tudo que Deus faz. E aqui ele dá um exemplo tão maravilhoso, né? E faz uma analogia tão interessante com o fenômeno da natureza, que é a chuva, a neve caindo, né? Então ele quer mostrar o quão resultado, né? O quão é importante e quão é eficaz a sua palavra. E aí ele menciona a questão da chuva, que a chuva ela cai do céu, ela rega a terra, ela faz com que as sementes possam germinar, brotar, crescer, dar frutos, e depois a água volta para o céu, amém?
Todos sabem, né, que existe um ciclo aí, né, de quem estudou biologia sabe que existe um ciclo. A água, ela precipita, né, ela faz tudo o que ela tem que fazer, depois ela evapora, volta para as nuvens, forma as nuvens novamente, e assim forma-se esse ciclo, né, esse moto contínuo, né, moto perpétuo, que a natureza então vai fazendo com que nós possamos obter frutos da terra, amém? Isso é nada mais, nada menos do que um milagre de Deus sobre a natureza, amém? Hoje, através da ciência, a gente até entende um pouco como é que funciona a questão de como germina uma semente, de como ela nasce, de como os frutos nascem, amém? Mas ainda é um mistério de Deus, amém? É uma maravilha de Deus, que Deus é a forma como Deus provê a alimentação e a subsistência nossa, amém? Deus é maravilhoso, e então ele faz essa analogia com a sua palavra. Olha que coisa interessante, irmãos, como a palavra de Deus é poderosa. Ele diz o seguinte, que a minha palavra, isso Deus falando, a minha palavra não volta vazia. A minha palavra não volta vazia. A minha palavra, quando é lançada e chega aos ouvidos, ao coração de alguma pessoa, essa palavra, ela é eficaz e ela produz vida, ela produz fruto, ela produz transformação, e ela não volta vazia. Amém? Mas aí muitos poderiam até pensar, né, ou dizer, né, mas são palavras, apenas palavras, né? E não podemos confundir com o que o mundo diz, que muitas vezes as palavras são palavras ao vento, ao léu, e a palavra de Deus não é assim, amém? Quando nós sabemos alguma coisa a respeito da Bíblia, e nós sabemos disso, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Tudo que a Bíblia fala, existe um fenômeno que acontece no mundo espiritual, que faz com que as vidas sejam transformadas, com que as coisas aconteçam no nosso meio, amém? E a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia é realmente inspirada por Deus, e vocês devem saber disso. Ela foi escrita durante um período de cerca de 1500 anos, levou-se 1500 anos para se escrever a Bíblia, mais de 40 autores inspirados por Deus, cada um na sua época, escrevendo uma porçãozinha daquele livro sagrado, tudo aquilo compilado num único livro, e não há contradição em momento nenhum. Então isso nós podemos só reputar essa coisa fantástica a um poder divino. Como é que o homem não teria condições de, a partir do ano 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, começar a escrever e guardar essas anotações, e depois isso aí terminar lá no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, 1500 anos sendo escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e de repente tudo isso é juntado num único livro, onde não há contradição. Essa é a palavra de Deus. Por isso que nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, porque ela é realmente eficaz, ela é inerrante, ela é absoluta, ela é o nosso manual de vida, amém? Aleluias por isso, e ela faz maravilhas na nossa vida. Então quando Deus diz que a sua palavra não volta vazia, olha que interessante isso, irmãos, e nós temos que tomar posse disso em nossas vidas. Quando nós recebemos a palavra de Deus, seja através do ouvido, de ouvirmos alguém falando a palavra de Deus, como eu acabei de ler aqui esses 2 versículos, esses 2 versículos que eu acabei de ler foram palavras de Deus que foram dirigidos à tua vida, através da tua audição, e que se você pode até não achar que não aconteceu nada, mas chegou no teu coração, aleluias, aleluias por isso, glória a Deus por isso. Você hoje pode não perceber nada, mas essa palavra já penetrou, e a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são absolutas, elas são eficazes, porque Deus diz, a minha palavra não volta vazia. Então quando eu li esses 2 versículos entraram no teu coração, através da tua audição, eu garanto a vocês que alguma coisa aconteceu no teu coração. Você pode até não estar sentindo nada agora, você pode até não perceber nada agora, você pode até duvidar disso agora,
mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é uma palavra absoluta, e ela diz: a minha palavra não volta vazia, alguma coisa acontece. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte, que assim como a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito pela qual eu a enviei. Aleluias! O Senhor, em sua palavra, Ele tem propósitos, Ele tem promessas de milagres, Ele tem informações importantes para nossas vidas, Ele tem instrução para nossas vidas, Ele tem correção para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela sempre tem um objetivo, de transformar as nossas vidas. E aqui está dizendo, Deus está dizendo, através da vida do profeta Isaías, Deus está dizendo: a minha palavra é dita, e quando ela é dita, ela não volta vazia, alguma coisa acontece. Aleluias! Deus é tremendo, aleluias! Tudo que ocorre na natureza tem um propósito. Deus é tão maravilhoso que Ele fez tudo certinho, tudo com propósito. Tudo acontece não por acaso. Um fruto não nasce por acaso. Existe todo um processo, todo um agir da natureza, que é um milagre de Deus, que faz com que esse fruto nasça, germine. Também da mesma forma, tudo o que ocorre pela palavra de Deus tem um propósito. Todas as vezes que você lê, que você ouve a palavra de Deus, existe um propósito de Deus na tua vida. Isso é muito importante, nós temos isso no nosso coração. Aleluias! Esse ano está terminando, o Orlando até chegou a comentar sobre isso também, né? Estamos já no final do ano, e o que nós temos feito, né? Como o Orlando falou, muitas pessoas vivem do passado, né? Outras vivem de um pretenso futuro, de uma expectativa futura, e muitas vezes, como o Orlando falou, esquece de viver o presente. Amém? A nossa vida está acontecendo aqui, hoje e agora. Amém? O que passou, passou. O que virá, a Deus pertence. Hoje nós estamos vivendo a nossa vida aqui nesse lugar. Amém? E nós temos que tirar o máximo proveito de cada momento que estamos vivendo. Foi muito bem colocado, adorei a abertura que o Orlando fez, aleluias. E hoje, como eu disse, o ano está terminando. E se o ano está terminando, foram 365 dias. Nesses 365 dias, se nós levarmos essa palavra ao nosso coração e entendermos e recebermos isso, de que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas quando ela chega às nossas vidas, seja através de uma leitura, ou de ouvir a palavra, ou de alguma forma nós recebemos a palavra falada, seja de que forma for, se ela produz frutos, se ela produz algo em nossa vida. Foram 365 dias que se passaram, e olha só, quanta oportunidade nós perdemos, talvez por não termos o contato diário com a palavra de Deus, porque se tivéssemos ouvido, lido e recebido a palavra diariamente, nós teríamos transformações em nossas vidas diariamente, e seriam 365 dias de transformação em nossas vidas. É interessante, irmãos, muitas vezes nós nos achegamos até a presença de Deus, nós vamos até uma igreja, nós adoramos ao Senhor e queremos que milagres aconteçam em nossas vidas, mas aí chega no final de domingo, chega às 8 horas da noite, termina o culto e vamos lá para o final da noite, e aí começa-se uma semana, segunda a sábado, e ali nós não temos contato mais nenhum com a palavra de Deus, e nós esperamos milagres em nossas vidas. Os milagres não acontecem assim. Amém? A palavra, ela é muito clara, ela não volta vazia, ela transforma nossas vidas, ela faz milagres em nossas vidas, mas para isso é preciso ouvir, é preciso sim escutar a palavra, é preciso receber a palavra. Se isso não acontecer, também não vai acontecer milagres em nossas vidas. Amém?
Por isso é tão importante o nosso contato diário com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia, nós recebemos a palavra, nós estamos em contato. Gente, é uma coisa tão surreal, quando nós queremos receber algo de Deus, nós queremos ser tocados por Deus, nós queremos receber mensagens de Deus, nós queremos comunicação com Deus, amém? Mas nós repudiamos muitas vezes o principal canal de comunicação com o nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada, porque é através da Bíblia que Deus fala conosco, amém? Deus fala através de sonhos, fala, Deus fala através de profetas, fala, mas Deus fala diariamente, a todo momento, através da palavra, e nós muitas vezes recebemos através de profetas, ou de pseudo-profetas, eu não sei, mas às vezes a gente não sabe, muitos não têm nem certeza se aquilo é verdade ou não, mas na palavra não existe dúvida, aleluias. A palavra não vai te enganar. O que Deus fala aqui através da sua palavra é aquilo que é realmente, e isso não muda. Isso não muda. Aleluias. A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela não é um livro comum. Como muitos entendem a Bíblia como um livro histórico. Ela não é um livro histórico. Ela não é um romance. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus que chega às nossas vidas, aos nossos corações. É a palavra de Deus que transforma nossas vidas. O propósito que Deus tem para cada um de nós é dito, é repetido, é anunciado através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Deus traz todos os ensinamentos que nós precisamos através da sua palavra, aleluias. E quando nós recebemos essa palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos dá esperança, ela nos dá esperança, ela nos faz entender que existe uma esperança em Deus, em que as coisas podem acontecer em nossas vidas, que os milagres podem acontecer, que os obstáculos podem ser transpassados por nós, que o diabo cai com as suas armadilhas e com tudo aquilo que ele pretende para nos prejudicar, através da palavra de Deus. Nós temos esperança, esperança de uma vida eterna, esperança de salvação, porque somente Ele, somente Cristo, somente Deus, somente Ele pode nos salvar e nos salva em nome de Jesus. E essa esperança, ela é viva, ela é real, ela está no nosso coração, porque nós conhecemos o nosso Deus através da leitura da sua Bíblia, da Bíblia Sagrada, aleluias. Ela também nos dá ousadia, a leitura da palavra nos dá ousadia, a leitura da palavra nos torna pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de compartilhar a própria palavra de Deus, porque nós sabemos, que muitas vezes, nós temos entre nós o que nós chamamos de crente secreto, amém? Que ninguém sabe que é crente, só sabe na igreja porque encontra no culto, fora ninguém sabe, mas a palavra, ela nos dá ousadia, ela nos dá coragem, ela nos incentiva, e hoje mais do que nunca, nós precisamos disso, nós precisamos firmar a nossa fé, nós precisamos divulgar a nossa fé. O mundo está vivendo uma situação muito complicada, irmãos. Vocês estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo no nosso próprio país. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Estávamos conversando aqui, com o Vitor. Nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro, o nosso destino. Talvez amanhã eu não possa estar aqui em cima com o microfone falando mais para vocês. Nós temos que nos firmar na palavra, porque é ela que vai nos dar sabedoria, ela que vai nos dar ousadia, ela que vai nos dar estratégias para poder vencer qualquer situação que possa vir para tentar interromper o nosso percurso, amém?
Aleluias, glória a Deus. E para finalizar, nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes os caminhos de Deus são misteriosos. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer de nossas vidas. Às vezes até lendo a palavra, nós não conseguimos, mas Senhor, eu estou lendo, mas o que o Senhor está querendo dizer através desse texto? Qual é a mensagem para a minha vida através desse? O que o Senhor quer para a minha vida? Às vezes nós ficamos em dúvida também, mas nós temos que orar ao Espírito Santo, que dá o discernimento. Ele vai nos ajudar, Ele é o nosso ajudador, e Ele vai dar todo o entendimento que nós precisamos para poder entender aquilo que Deus está querendo passar para nós, amém? E mais importante do que se preocupar em entender os mistérios de Deus, é nós confiarmos no nosso Deus, e é isso que nós temos que fazer, confiar no nosso Deus, amém? Para fechar, irmãos, quando você não sentir vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quando você não sentir vontade de memorizar trechos da Bíblia, memorize trechos da Bíblia. Quando você não sentir vontade de compartilhar a Bíblia Sagrada, a verdade, compartilhe a Bíblia. E quando você não sentir vontade de encorajar a si próprio e aos outros, encoraje a si próprio e aos outros, através da leitura da Bíblia, amém? Então, último culto do ano, e a mensagem que eu quero deixar para vocês é: leiam a Bíblia, amém? Diariamente, isso é tão importante, irmãos, né? Muitas vezes, até outro dia eu vi a semana passada, mas puxa, mas sempre é a mesma coisa, né? Parece que não muda, né? Mas, irmãos, você se alimenta todo dia, e todo dia, muitos aqui comem arroz e feijão todo dia, e bife todo dia, e é todo dia a mesma coisa, e será que não está adiantando nada? Eu digo para você, para de comer então, e vamos ver o que acontece, amém? A Bíblia é a mesma coisa, ela é o nosso alimento espiritual, nós temos que consumir isso diariamente, para nos fortalecer espiritualmente, porque nós sabemos que nós somos, né, físico e somos espírito. Nós nos preocupamos muito com o nosso físico, com a parte material, mas esquecemos e negligenciamos a parte espiritual. Mas uma notícia ótima e feliz para muitos, e triste para outros, amém? O físico acaba rapidinho, amém? O espírito vai durar eternamente. Aonde vai durar, eu não sei, aí é cada um, amém? Alguns vão durar no céu, alguns vão durar no inferno, amém? Mas o espírito vai durar, amém? Então nós deveríamos nos preocupar muito mais com o espírito do que com o físico, amém? E a palavra de Deus nos dá essa condição, amém? Feche teus olhos, vamos orar, amém? Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, eu gostaria, Senhor, de pedir para que o Teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, em cada coração presente aqui nesse lugar, Senhor, em cada vida, Senhor, e que venha nos despertar, Senhor, para que nós tenhamos esse anseio, Deus, que nós anelemos, Deus, com essa vontade de querer buscar a Tua palavra, buscar aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós, Senhor, buscar esse alimento precioso que é a Tua palavra, Deus. Abençoa teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Deus amado, Deus querido, nos ajuda, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, às vezes você pega a Bíblia para ler e começa a dar aquele sono terrível, incontrolável, mas nós temos que continuar tentando, sempre lendo, porque eu sei que vai chegar um momento em que aquela palavra que te dava tanto sono, ela vai começar a ser tão prazerosa na tua vida, e tão importante, que você vai começar a querer ler cada dia trechos maiores das Sagradas Escrituras. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Senhor, com isso, Pai. Toca em cada coração, Deus, que nós possamos buscar na Tua palavra aquilo que nós precisamos para nossas vidas espirituais, Senhor, e também nas nossas vidas físicas, Senhor, porque a transformação, ela não é só espiritual, mas ela é uma transformação completa. A Tua palavra nos transforma por completo, ela nos transforma fisicamente e espiritualmente, Deus.
É o que eu te peço nessa noite, Pai. Derrama tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos compenetrar da importância de buscar na tua palavra aquilo que o Senhor tem de propósito para nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.